Pessoal, tudo bem? Canal Fórmula 1 Remember, estamos aqui para fazer mais um vídeo aí da Fórmula 1 para vocês. Nosso canal sempre contando grandes histórias da Fórmula 1, equipes, pilotos, circuitos, grandes corridas. E hoje vamos contar aí a história de mais uma dupla de equipe aí da história da Fórmula 1, né, pessoal? Já contamos Piquet e Moreno da Benetton, já contamos Alan Jones e Carlos Reutemann na Williams, já contamos Piquet na Nakajima na Lotus. Agora vamos contar uma dupla de equipe aí meio obscura aí, que ficou na promessa, mas na hora H praticamente não existiu aí, poucas corridas, né? Eu estou falando de JJ Leto e Michael Schumacher, quando foram dupla de equipe da Benetton em 1994, né? Vamos entender um pouquinho aí como é que se formou essa dupla, né? E o que aconteceu aí, porque era uma dupla que tinha muita expectativa, dois pilotos promissores, dois pilotos rápidos, a Benetton com um ótimo carro em 94, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também, muitas polêmicas aí, e tentar entender o que aconteceu aí com os dois em 94. Vamos começar pelo JJ Leto aí, finlandês, né, pupilo revelado pelo Keke Rosberg, o primeiro campeão finlandês de Fórmula 1, né, teve bom desempenho nas categorias de base, campeão da Fórmula 3 inglesa em 1988, estava na Fórmula 3000 em 89, e em 89 mesmo, no final do ano, teve uma oportunidade na equipe Onyx, né? Era uma equipe então estreante, né, que trocou o piloto aí, e o Leto teve a missão aí de fechar a temporada com a Onyx. Lembrando, naquela época se trocava muito os pilotos, né, pessoal? E não teve nenhum bom resultado com a Onyx, conseguiu classificar a Onyx acho que para uma ou duas corridas em 89, em 90 ele continua com a Onyx, mas também sem resultados expressivos, né? A única curiosidade é que ele estreia em 89, né, na Fórmula 1 e pela Onyx, na melhor corrida da história da Onyx, que foi o terceiro lugar do Stefan Johansson em Portugal. Ali foi a estreia do JJ Leto na Fórmula 1, né, e a estreia dele obviamente pela Onyx, né? E em 1990, como eu falei, não teve muitos resultados aí pela Onyx também, era uma equipe fraca. E em 91 ele vai para a Scuderia Itália, né, Dallara, Scuderia Itália, né, onde ele consegue um feito aí, consegue um pódio no GP de San Marino de 1991, né, naquele GP chuvoso. A gente até comentou sobre essa corrida já, tem resenha, tem melhores momentos dessa corrida no nosso especial da temporada 91, e ali foi o auge praticamente do JJ Leto na Fórmula 1, mesmo ele passando por uma equipe que no ano foi campeão mundial, como foi em 94. O melhor resultado do Leto, esse terceiro lugar com a Scuderia Itália, e ali esse resultado colocou o Leto em evidência aí no mundo da Fórmula 1, né, como uma promessa finlandesa aí, que se tivesse uma equipe boa poderia dirigir muito. Em 92 ele acaba ficando na Scuderia Itália, que troca os motores, né, abandona o Judge, vai para a Ferrari, não encaixa muito. Temos a história também da Scuderia Itália aqui, viu, pessoal? E ao fim de 92 o Leto vem como um reforço aí para a estreante do ano de 93, a equipe Sauber, uma equipe muito bem montada aí, que já tinha o seu sucesso nos protótipos, nas categorias de base, e estava iniciando na Fórmula 1 com apoio maciço da Mercedes, né? O motor em 93 da Sauber era Ilmor, mas era um motor Ilmor totalmente já preparado pela Mercedes aí. E o Leto começa bem a temporada de 93, faz um quinto lugar no GP do Brasil, a Sauber, uma equipe muito competente, como eu falei, com apoio da Mercedes aí, né? Consegue um quarto lugar em Imola em 93 também, né? Mas também ficou por aí. Depois, lá pelo final do ano, teve atritos com o Carl Wendinger, que era o companheiro de equipe dele, e acabou saindo da Sauber. Mas nessa brincadeira o Leto caiu para cima, né? Foi da Sauber para a segunda vaga da Benetton, junto com o Michael Schumacher aí como primeiro piloto. A Benetton, que era uma equipe que desde 1990 havia apresentado bons resultados, sempre brigando ali pela quarta, pela terceira equipe, nos anos de 92 e 93 já brigando para ser a segunda equipe do grid, brigando ali com a McLaren, né? E o Leto tinha, enfim, um ótimo carro nas mãos aí. Em relação ao Schumacher, né? O Schumacher que estreou na Fórmula 1 em 91 pela Jordan, né? A primeira corrida dele na Fórmula 1 foi pela Jordan, aquela Jordan verde inesquecível, né? No GP da Bélgica, mas que durou duas curvas aí, praticamente abandonou. Depois, na corrida seguinte em Monza, toda aquela confusão com o Roberto Moreno, que a gente já contou aqui no vídeo do Piquet do Moreno, que já contou na memória da temporada 91, basta ir lá
clicar e ver o que aconteceu, né? Mas ele entra no lugar do Moreno na Benetton em 91 e começa a vir com tudo aí. Em 91 ainda foi o único ano que o Schumacher foi pior que o companheiro de equipe, que foi o Nelson Piquet. De 91 para frente, o Schumacher nunca mais foi pior que o companheiro de equipe dele, né? 92 ele atropelou o Brundle, 93 ele atropelou o Patrese aí como companheiro de equipe. Havia chegado em 1994 com 2 vitórias já pela Benetton, na Bélgica em 92, em Portugal em 93 e mais 15 pódios pela Benetton. Quer dizer, estava colocando a Benetton realmente brigando para ser a segunda melhor equipe do campeonato com a McLaren, né, naquele ano de 93. Pena que não tinha companheiros de equipe para ajudar também, né? Tanto o Patrese em 93 quanto o Brundle em 92, muito mal. E essa história se repetiu um pouco em 94 também, né? Os companheiros de equipe do Schumacher viram coadjuvantes aí do Schumacher, né? E aí, claro, vem a questão do piloto. O Schumacher, um dos maiores fenômenos da Fórmula 1. A Benetton também tem uma coisa, preparava a equipe para o primeiro piloto, que era o Schumacher, né? O carro do segundo piloto ficava um pouquinho pior, essas coisas de Fórmula 1, mas o Schumacher já tinha aí uma história consolidada na Benetton, com certeza era o piloto que mais tinha pontuado, que mais tinha conquistado os resultados na história da Benetton, mesmo não tendo mais vitórias que o Piquet, ele tinha uma regularidade em 2 anos maior que o Piquet, com pódios e tudo mais, pontuação. Em 94 parecia ser o ano aí que a Benetton ia brigar pelo título com o Schumacher, né? E tanto é que foi campeã depois, com a queda da suspensão ativa, do controle de tração, né? A Williams piorou demais, aconteceu aquela tragédia com o Senna na 3ª corrida e o caminho ficou aberto com o Schumacher aí na Benetton, com uma série de suspeitas em cima da Benetton, né, pessoal? Principalmente da Benetton possuir controle de tração nos seus carros. E uma questão que foi comprovada também, que a Benetton tirava ali uma válvula do reabastecimento, da mangueira de reabastecimento, para o abastecimento ser mais rápido do que os outros corredores, né? Então isso acontece, inclusive uma quase tragédia aí com o Jos Verstappen, né, que é pai do Max Verstappen, que explodiu ali a mangueira de combustível, né, junto com o combustível, e pegou fogo no carro, pegou fogo nos boxes, uma imagem aí chocante. Graças a Deus não aconteceu nada com ninguém, mas ali foi desvendado que a Benetton, né, tirava uma válvula para acelerar a ida de combustível para o tanque. Independente de tudo isso, a Benetton tinha um carro redondinho para 94, né, um carro muito mais estável que o Williams, por exemplo, né, com essas questões que eu falei, que a gente sabe, não sabe, se foi, se não foi, né, e com um carro já com o Schumacher totalmente adaptado aí, desde 91 na equipe, né, o carro estava uma luva para ele, né, tanto é que os companheiros tiveram muito mais dificuldades e, claro, né, pessoal, o carro mais preparado para ele também. Tem essa, né, a Fórmula 1 às vezes prepara carro para um piloto, o outro não tem tanto atenção da equipe assim, né? Mas mesmo assim o Schumacher, claro, um fenômeno da Fórmula 1, né? Campeão com o último motor Ford Corsa aí, que foi esse motor de 94 da Benetton, e sem dúvida fez história aí, vencendo um campeonato pela Benetton, um campeonato até justo para a Benetton também, né? 2 campeonatos aí, 94 e 95, justos pelo que a Benetton fez na Fórmula 1, né? Fez muita coisa legal na Fórmula 1, sempre com carros com bom desempenho, né? A inovação do bico tubarão aí, que foi uma revolução na Fórmula 1. E em relação à dupla de equipe, né, fica esse lado obscuro aí, porque o Leto foi contratado, né, para ser aí um parceiro do Schumacher, mas para andar rápido, para imprimir um ritmo rápido nas Benettons aí em 94, né? E o que acontece é que o Leto mal corre pela Benetton em 94, né? O Leto, ele tem um acidente seríssimo na pré-temporada em Silverstone, fratura em 2 vértebras e fica impedido de correr aí Grande Prêmio do Brasil e Grande Prêmio do Pacífico, né? E aí entra o Jos Verstappen, o piloto reserva da equipe, que acaba correndo aí a maioria das corridas, na verdade, pela Benetton em 94. O Leto volta no Grande Prêmio de San Marino de 1994, aquele fatídico GP de San Marino 94, onde tudo aconteceu de errado, né? Acidentes nos treinos, e na largada ele é protagonista de um acidente seríssimo, né? Que o Leto fica parado na largada, o Pedro Lamy vem com tudo, bate nele, né? Inclusive uma roda, se não me engano, do Pedro Lamy passa a arquibancada e mata um torcedor. Já começou bem aí, logo depois, voltas depois da morte do Senna, problema do De Césares no boxe também,
uma coisa muito triste o que aconteceu naquela corrida, que não deveria ter acontecido, né, na verdade. E o Leto fica pela largada aí, né? Em Mônaco, uma classificação em 17º lugar, né? Fora de forma, parecia aparentemente, e na corrida 7º lugar, depois abandona na Espanha e faz um 6º lugar no Canadá, seu único ponto pela Benetton, né? Na Fórmula 1, né? E mesmo assim largando em 20º lugar. Esse desempenho do Leto deu a impressão na equipe que o Leto estava fora de forma, ainda não estava em condições de correr, né? E o Leto é retirado da equipe após o GP do Canadá. O Jos Verstappen, que começou a correr as 2 corridas iniciais, assume o volante aí. Tem um problema do Michael Schumacher lá na frente, que o Schumacher é punido em 2 corridas, se não me engano, Itália e Portugal, e o Leto volta no lugar do Schumacher, mas também não apresenta nada pela Benetton, né? E é retirado logo depois aí, em definitivo, da Benetton. Inclusive o Jos Verstappen também tem um problema na última corrida, ou na penúltima, se não me engano, e quem assume é o Johnny Herbert, que estava na Lotus, não é o Leto mais. Por quê? Porque o Leto vai terminar as 2 últimas corridas da temporada na Sauber. O André de César aposenta aí, nem vai correr Japão e Austrália em 94 pela Sauber, e o Leto quebra esse galho lá. Mas ele foi dispensado antes pela Benetton, né, por esse péssimo desempenho que ele teve aí, esse azar do acidente, né, fora de forma, uma concorrência difícil com o Schumacher, um carro preparado para o Schumacher. Não era fácil ser companheiro de equipe do Schumacher, e o Leto provou muito bem isso, mas claro, muito mais também pela questão do acidente aí, correu fora de forma. E algumas teorias da Fórmula 1 dizem que o Leto foi muito boicotado também na Benetton, né, depois da sua volta, né, na 3ª corrida a partir de Imola. Não sei. Por outro lado, o Schumacher, né, vencendo 8 corridas na temporada, né, enquanto o Leto estava aí brigando para chegar nas corridas, brigando para correr com o corpo, treinando em 17º, treinando em 20º, o Schumacher estava aí ganhando 8 corridas na temporada, né, sendo campeão do mundo na última corrida, naquela polêmica também com o Damon Hill, uma fechada ali que para mim foi uma fechada criminosa do Schumacher em cima do Hill. Ele ia perder aquela corrida, ele jogou o carro para cima do Hill, para o Hill também perder, e os dois não fazendo pontos, quem ganhava era o Schumacher. Mas também, por outro lado, foi punido em 2 corridas, foi desclassificado em 2 corridas. Era aquela época do Schumacher bem Dick Vigarista mesmo, né? Brincadeiras à parte, mas é verdade, né? O Schumacher estava querendo ganhar aquele título de 94 de qualquer jeito, porque ele sabia que aquele título ia abrir a vida dele na Fórmula 1 aí, ia permitir, né, ele ser um dos grandes pilotos da Fórmula 1, como ele é até hoje, né, pessoal? O que fica é isso, né, pessoal? Muita expectativa em relação à dupla, mas o Leto praticamente não corre na Benetton, corre 6 corridas aí, muito abaixo do esperado, né? Até do que ele fez antes. Ele teve carros ruins, mas ele conseguia alguma coisinha. Era um piloto que tinha alguns atributos aí, um piloto veloz, né, que tinha conseguido um pódio já com uma equipe pequena e que poderia prometer bastante na Benetton, né? Mas infelizmente não vingou. Depois dessa fracassada temporada de 94, o Leto abandona a Fórmula 1, vai correr turismo. Tem um problema até depois, lá por 2011, 2012, de um processo. Ele foi condenado à prisão na Finlândia por um acidente de barco, que parece que houve lá uma culpa dele na história, né? E depois disso o Leto ficou meio sumido aí da mídia também. E o Schumacher, né, ganhou aquele título em 94, foi bicampeão em 95, depois penou um pouquinho na Ferrari de 96 a 99 aí, né? E em 2000 ele volta para ser aí campeão mais 5 vezes pela Ferrari e somar 7 títulos na carreira, empatado com o nosso querido Lewis Hamilton, aí os 2 maiores recordistas da história da Fórmula 1. E claro, pessoal, nós vamos contar Schumacher ainda aí, o título dele em 94 em detalhes, o título de 95 em detalhes, a fase dele da Ferrari em detalhes também, na década de 2000, tudo aqui no nosso canal. Vamos com calma que a gente vai contando. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí. Bom relembrar essa época da Fórmula 1, bons tempos de Benetton aí. E lembre-se, né, quem começou esse carro foi Nelson Piquet aí, ajeitando a Benetton em 90, ajeitando a Benetton em 91 aí, né, com uma força do Moreno também, né, eles que experimentaram esse carro bico tubarão aí, foram os cobaias do bico tubarão, mandaram muito bem com a Benetton também. O Schumacher já pegou a coisa em 91 um pouco mais redondinha, mas claro que o Schumacher também teve todos os méritos aí com essa Benetton, de também trabalhar em cima dessa Benetton
3, 4 anos aí de fazer o carro campeão mundial, fez história aí, ele e a Benetton, são os únicos 2 títulos da Benetton na Fórmula 1, 94 e 95, né? Então com certeza também ele tem todos os méritos possíveis. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí. Se curtiu, se inscreva no nosso canal, fortaleça a nossa ideia, estamos crescendo aí cada dia mais, né? E um grande abraço para você. Obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima!